E aí pessoal, seu processador anda meio quente nesse calorão que está fazendo? Se os problemas acabaram, coloque um water cooler de 360mm no seu PC. Calma, não é bem assim. Hoje eu vou fazer um review desse water cooler, comparar com outros de 240, de 120mm, e mesmo com air coolers convencionais que você acha dos 100 até os 250 reais, para ver qual é a diferença prática entre um water cooler tão robusto como esse em relação a coolers mais simples para CPUs que as pessoas estão acostumadas a usar, como Core i5, Ryzen 5 e um Core i9, que aí já está chutando o pau da barraca, um CPU que esquenta pra caramba e talvez faça mais sentido nesses casos. Galera, eu tenho aqui em mãos o XPG Levante 360, novidade no mercado. No ano passado eu trouxe a versão de 240 dele, quem quiser assistir vai estar aparecendo aqui no canto. E nesse vídeo eu vou fazer inevitavelmente uma comparação entre os dois levantes para ver o que ele melhora em relação ao de 240, ou se não muda nada, a gente vai ver aí na prática, né? Entre outros detalhes. Então, vamos conferir mais um review, vem comigo até o final, deixa o seu like, se inscreva no canal, seu comentário é muito importante, ajuda a divulgar o meu trabalho, valeu? Vamos lá para mais um vídeo. Vamos então fazer um rápido unboxing do XPG Levante 360, a caixa agora é diferente em relação ao 240 que tem aqui no canal, né? É uma caixa toda preta, aqui é uma caixa toda vermelha, maior obviamente por conta do radiador aqui. Nós temos várias informações aqui na parte da frente, como por exemplo a possibilidade de você sincronizar com as diversas placas-mãe usando os recursos AuraSync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Lite e as ROG RGB LED. Aqui você tem LEDs endereçáveis, baixo ruído, radiador de alumínio, alta qualidade na bomba, livre de manutenção e controle de iluminação, que é uma coisa que não tinha um controlador externo no Levante 240. Aqui a parte de cima. Na parte de trás, nós vemos um gráfico que mostra até onde a fan vai, né? Aqui a gente vai ter um CFM de 61.5 com o fan speed de 2000 RPM, certo? E no ruído de 35 decibéis. Então a fan ela não vai trabalhar sempre em 100%, ela vai ficar mais ou menos aqui no meio, a depender da carga em cima do processador, né? Então se tiver precisando demais, a fan vai acelerar para poder corresponder. Aqui nós temos as dimensões, né? Então vocês podem conferir essas coisas no site, embora eu também vou colocar isso escrito aqui no vídeo, né, através de legendas. Então vamos abrir aqui a caixa. Ok, nós temos alguns adesivos, um Quick Start e tudo que é necessário para a gente instalar aqui o nosso water cooler. As 3 fãs, os suportes e parafusos e por fim o radiador. Então essa daqui é a fan do water cooler Levante 360 XPG, que é a mesma da versão 240. Basicamente uma fan de 120mm por 25, um tamanho convencional. É uma fan ARGB 5V, aqui nós temos a identificação dela, o Vento Pro 120 RGB PWM. Nós temos 7 pás aqui com esses desenhos diferenciados que devem favorecer no fluxo de ar. Essa fan tem um fluxo de ar relativamente moderado, ali na casa dos 61.5 CFM. Tem fãs mais fortes. A pressão estática dela é baixa, no entanto é uma fan silenciosa. E como a gente está falando de um radiador de 360, você tem uma área muito grande para dissipar o calor. Então é comum a gente ver nesse tipo de water cooler fãs mais simples, porque você consegue lidar com maiores cargas mesmo fazendo menos barulho. A gente vai comparar em relação ao 240 para ver como é que é o ruído aqui. Embora a fan seja a mesma, na prática, quando a gente está rodando, de acordo com a temperatura ali do CPU e do radiador, essas fãs, imagino eu, devem ficar mais silenciosas. Aqui nós temos então, aqui na parte lateral, esse suporte para quando você passar o parafuso, ela não envergar, ele fica firme, tem borracha nos dois lados da fan, no lugar que você parafusa, para evitar a vibração. E basicamente nós temos 2 cabos aqui. Um cabo é o de alimentação da fan em si, que é o PWM 4 pinos, e tem mais um conector para você ligar em outra fan. É que nós temos o cabo de iluminação, que é 5V, não vem naquele formato convencional. Isso porque
a gente vai ligar nos cabos que a XPG manda pra gente. São 4 cabos basicamente, aonde a gente vai ligar uma fan na outra e um RGB no outro, das 3 fãs e da bomba também. Assim você não precisa ter várias conexões de 5 volts ou vários headers para fãs da sua placa-mãe, porque você vai ligar uma coisa na outra. Uma coisa que eu achei até interessante, não vinha na versão de 240, agora nós temos um controlador da própria XPG, que vocês podem conferir aqui, ó, ele suporta o modo, velocidade e a luz. Então você consegue ajustar os efeitos de iluminação tanto das 3 fãs quanto da bomba. Ele é alimentado por SATA e você vai conectar aqui esse controlador na ponta dos cabos aqui. Depois eu vou conectar tudo para mostrar para vocês como que isso daqui fica, tá certo? Então são 3 fãs. Aqui nós temos o radiador, que talvez não caiba no enquadramento, porque é um radiador muito grande, né? São 360 milímetros, então você tem uma superfície de contato muito grande para você poder dissipar o calor do processador, né? Isso vai fazer diferença para CPUs mais robustos, que demandam de alto TDP. E por fim nós temos a bomba. Aqui é uma bomba muito compacta, você pode ver que ela é bem baixinha, projeto da AZTEC, isso aqui passa bastante confiança para a gente, os melhores fabricantes usam projetos AZTEC. Aqui tem iluminação nesse triângulo na logo XPG também, nós temos o tubo, a dimensão dele é até pequena, você pode ver aqui que esse tubo ele tem mais ou menos a dimensão do radiador, isso porque normalmente coloca-se esse radiador na parte de cima, não são todos os gabinetes que suportam radiador de 360 na parte da frente, você tem que avaliar a posição que você pretende instalar. Aqui nós temos essa malha sleeve e eles são muito maleáveis, ó. Você pode colocar de qualquer jeito que você quiser aqui, ó. Eles giram, enfim. Por fim nós temos a base de cobre com a pasta térmica pré-aplicada, não vem uma pasta adicional. Na parte do suporte, pessoal, como é um projeto AZTEC, é exatamente igual a outros coolers que eu já trouxe aqui para vocês, como aquele o Kraken, né? O Gigabyte Aorus Liquid. Esse aqui é o suporte para AMD. Ah, Lucas, eu quero usar AMD. Você simplesmente vem aqui, girou, olha só, aí você vai alinhar de acordo com a posição das mangueiras. É uma coisa muito simples, você não precisa necessariamente parafusar o negócio, você simplesmente vem e encaixa. É um suporte de metal, bastante resistente. Lucas, agora eu quero usar Intel. Você tira, coloca o suporte para Intel e gira e acabou. O suporte já está instalado. Aí você vai parafusar aqui. No caso, a placa-mãe Intel não tem um backplate por trás, então você tem que usar essa basinha de plástico aqui só para você poder fazer o contato com os parafusos. No caso da AMD, como já tem o backplate, você vai aproveitar o backplate usando aqui o kit AM4 que vem separado aqui para você, tá bom? Vamos fazer então a instalação, a gente volta aí. Pessoal, aqui está o radiador montado, com as fãs na posição correta, né, os fios passando para cá. E você pode ver que eu já conectei umas às outras. Então, aqui nós temos a conexão RGB, é ligada a primeira na segunda e a segunda na terceira. Então você tem, no fim, uma única saída, conexão 5 volts, para ligar na sua placa-mãe. Tá? E aqui também, ó, como ela tem esse splitter nos 5 volts, eu já liguei onde? Lá na bomba também. Então, os 5 volts que vem aqui da bomba vai ficar tudo numa única conexão da sua placa-mãe. Se porventura você não tiver, aí é só você vir aqui e usar o splitter que os caras mandam aqui. Só você ligar isso aqui na conexão SATA. Vai ligar na placa-mãe, você tem a conexão para ligar na placa-mãe, tá bom? Então está aqui, pessoal, o water cooler Levante 360 instalado. Realmente as fãs são muito bonitas. Esse aqui é o efeito padrão que vocês estão vendo. Acredito que estão vendo, né? Porque pode ser um pouco difícil de enxergar. Aqui nós temos o outro lado do radiador, com a mangueira para baixo, que é a forma correta de você instalar na parte da frente. O tubo de 40 centímetros, acredito que vai ser suficiente. Ó. Você pode ver a distância que está aqui, ó, da placa-mãe. Vai ser difícil você ter um gabinete maior que isso. E na parte de cima também é ok, tá? Aqui nós temos a bomba, então, com o efeito de iluminação sincronizado com as fãs. Ela é uma bomba muito compacta. Cadê o foco? Oi, foco.
Ó, bem compacta, mangueiras flexíveis, como eu disse para vocês, muito fácil instalar aqui, você não precisa nem de chave, embora para dar um aperto final você pode acabar precisando, né? Eu fiz isso. Eu liguei nos 5 volts da minha placa-mãe, mas você pode ligar o hub, eu até já conectei o hub aqui para a gente fazer um teste, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, só desconectar aqui. A gente desligou aqui as fãs vão ficar funcionando só que sem iluminação. E aí você pode vir aqui fazer os testes, ó. O modo, vai mudando as cores ali, o efeito que você quer, dá para escolher a cor, enfim, dá para você mexer à vontade aqui, ó, o nível do brilho, tá? E aí você vai regulando conforme você achar melhor ou liga direto na placa-mãe, tá bom? Bom, galera, vocês conferiram então o review do Levante 360, vamos para os testes práticos, né? Trouxe então com 3 processadores, o Ryzen 5 3600 inicialmente em estoque. Ali a gente vê todos os detalhes, a temperatura ambiente, bancada aberta, o sensor que foi mensurado. Nós vemos que houve uma minúscula diferença em relação a outros water coolers ali de 1 grau, né? A gente pode considerar que houve um empate técnico desde ali do water cooler mais robusto até o mais simples de 120 milímetros, porque a diferença prática de performance é muito pequena. Por que isso acontece, Lucas? Porque o 3600, apesar de ser um CPU quente no cooler box, vocês estão vendo ali 88 graus no Blender, né? Quando a gente coloca um cooler melhor, acaba tendo um pouco a diferença. Então mesmo um air cooler, um Deepcool Gammax 400 V2, a diferença é muito pequena. Então para esse tipo de processador, um air cooler dá conta perfeitamente do recado. Lucas, posso colocar um water cooler? Pode, só que você vai gastar mais no water cooler do que às vezes no próprio processador. Um cooler desse que você acha hoje na casa dos R$ 1.200, enquanto que um 3600 lá fora na China você acha por milão, 1.100. É mais caro que o próprio processador, né? Na prática não faz tanta diferença assim. Então, o teste do i5 10400F é exatamente a mesma coisa. O i5 é até mais frio que o 3600, né? Então você vê que ele reduziu também 1 grau ali em relação ao sangue frio 240 V2, mas basicamente fica no empate técnico, mesmo em relação ao Levante 240. Você vê ali, ó, 3 graus de diferença. Teve uma redução? Teve uma redução, mas a performance prática é muito parecida. Então você pode colocar um air cooler, um water cooler de 120, 240, que não muda muita coisa, tá? Aí você tem que avaliar os gostos. Tem pessoas que preferem um water cooler porque fica uma bomba ali no cima do CPU, fica mais discreto, mais fácil de organizar, enquanto que tem pessoas que preferem o air cooler principalmente por conta do preço. Um Gammax 400 você vai pagar aí R$115, enquanto que um water cooler você vai pagar no mínimo 300, 350 reais. É bem mais caro, né? Ainda mais essas versões maiores você paga mais de R$1.000, tá bom? Lucas, mas tá, é que tu não faz diferença nenhuma, cara. Bom, faz alguma diferença quando você vai para um setup high-end. Lucas, eu vou colocar um i7 10700K, um 11700K, os novos da Intel agora, um 5900X, enfim. Eu trouxe aqui o 10900K porque esse CPU é excessivamente quente. Você pode ver que os air coolers não deram conta, a não ser o MA620p. Os water coolers de 120 tiveram alguma dificuldade, mas conseguiu 91 graus no CPU. E conforme você foi melhorando o water cooler, você teve melhores resultados. Então, no topo da tabela a gente tem o Levante 360 entregando ali 78 graus no CPU. Bem melhor em relação aos air coolers e os water coolers mais simples de 120 ou de 240 sangue frio V1. Então nesse cenário, o cara é entusiasta, tem um Threadripper, coisas muito robustas. Esse CPU tem o suporte para o Threadripper, mas falta aquele bracket que você encaixa na placa-mãe, tá? O Aorus Liquid também tem o suporte, mas também falta o bracket que acompanha o processador, junto com a caixa dele. Então você tem um CPU high-end, pode ser que faça diferença para você, conforme vocês estão vendo aqui, tá bom? Até porque o cara já está gastando R$4.000 no CPU, milão a mais no cooler, beleza. Embora vocês estão vendo que mesmo um de 240, como o próprio Levante 240, se saiu bem, cara. Foram 2 graus a menos, né? E convenhamos, o Levante 240 é bem mais barato que o de 360. Então, Lucas, para quem é um cooler desse? Esse aqui é um cooler para o cara que realmente... Cara, posso gastar, posso investir, sou entusiasta, quero o melhor. Cada 2, 3, 1 grau que reduz é importante para mim. Aqui você tem uma opção. Você vai pagar hoje na casa dos R$1.200. Lucas, eu prezo pelo custo-benefício, quero algo mais barato que entregue um bom desempenho. Water cooler de 240 milímetros.
Agora, Lucas, eu tenho um CPU simples, eu tenho o i3, Ryzen 3, Ryzen 5, que é o que a maioria das pessoas usam, Air Cooler, na maior parte dos casos atende perfeitamente. Lucas, eu quero um water cooler, 120mm, ok, 240 no máximo, para você não gastar tanto assim no cooler e ter um desempenho razoável, ok? Então, principal melhoria em relação ao de 240, um leve aumento na performance com menor ruído. Isso porque você tem uma maior superfície de contato, o radiador é maior, as fãs podem acelerar menos, já que o calor pode se espalhar mais ao longo desse bloco. Então as fãs ficam mais silenciosas e esse é um dos principais diferenciais de coolers maiores. Quanto menor o cooler, um 120, a tendência é que a fã tenha que ficar mais forte porque o calor tem que ser retirado muito rápido dali. Um radiador grande é o oposto, você pode deixar as fãs bem silenciosas e ainda assim oferece um bom desempenho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, esse é mais um review. Às vezes o vídeo fica um pouco longo porque eu quero explicar bem as coisas para vocês, tá bom? Então novamente peço a vocês que deixem o seu like, isso é muito importante porque o YouTube não está entregando os vídeos para as pessoas, estou ouvindo reclamação. Lucas, eu não estou recebendo notificações mesmo ativando o sininho, cara. Pois é, então ativa o sininho, deixe seu comentário, compartilhe nos grupos que isso me ajuda muito aqui no meu trabalho para continuar trazendo coisas legais para vocês, para quem estiver interessado. Galera, valeu, muito obrigado, tchau, tchau, até mais.